Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 25 do primeiro ano do ensino médio, nós vamos estudar um pouquinho sobre rendimento. Então, você não pode esquecer que rendimento ele está associado ao conteúdo que a gente estudou na aula anterior, ou seja, ainda com transformação de energia, só que a gente vai ver um caso específico para esses processos de transformação de energia. Independentemente do tipo, vai haver essa transformação aqui, dependendo do exemplo, e aí nesse processo a gente vai fazer a análise do rendimento, ou seja, o que é o rendimento quando analisamos processos de transformação de energia. Então, primeiro aí você tem que entender a potência, né, que ela vai ser aquele trabalho realizado quando ocorre essa transformação de energia e isso associado a um intervalo de tempo. A potência que é dada em watts. Então, quando você analisa esse processo de transformação em que um trabalho é realizado por um intervalo de tempo, a gente também pode analisar o rendimento por se tratar também de potência nessas transformações de energia quando tem trabalho sendo realizado em um intervalo de tempo aí. Não esquece que a potência é dada em watts. Então, o conceito de rendimento, onde que ele vai se aplicar fazendo essa análise da potência? Primeiro, vamos compreender, e eu trouxe como exemplo um ventilador. E a função do ventilador nada mais é do que a de transformar a energia elétrica recebida em energia cinética das pás. Ou seja, o que ele vai fazer? Quando liga, tem energia elétrica associada a esse sistema aí, e ele vai fazer com que ele funcione. A função dele é girar essas pás, tem uma energia associada ao movimento das pás, que é a energia cinética. Ou seja, tem trabalho sendo realizado, tem energia ali sendo transformada. E aí a gente pode analisar o rendimento neste caso. Então, como que a gente faz essa análise? Imagina o seguinte, que tu coloca a mão nesse ventilador que está em funcionamento. Uma das coisas que pode perceber, além de vibração, possíveis vibrações, pelo fato do motor estar funcionando, mas uma das coisas que pode se perceber claramente é o aquecimento do ventilador. Então, nesse caso, o rendimento está presente aí. E aí, como que a gente vai entender esse caso do rendimento? Ele é parte dessa energia que, durante a transformação, ela é dissipada em um outro tipo de energia. Como, por exemplo, a energia cinética deveria ser transformada somente em elétrica em cinética, ou seja, toda a quantidade de energia elétrica que entrou, digamos assim, vai ser a quantidade de energia elétrica que saiu. Ou seja, o tanto de energia elétrica deveria ser a mesma quantidade de energia que faria as pás estarem em movimento. Mas o que vai acontecer? Como ele aqueceu, tem uma energia associada a esse aquecimento, ou seja, o calor, que é a energia térmica. Então, a gente compreende que nem sempre, ou na verdade nunca, toda a energia de entrada é energia de saída. Ou seja, nem sempre toda a energia é transformada diretamente em um outro tipo. Isso não vai ocorrer de fato. Se ocorresse, a gente poderia tratar esse sistema como um sistema ideal, que seria um sistema em que não houvesse, entre aspas, perda de energia. Mas isso não acontece, ou seja, parte dessa energia ela é dissipada. Usamos esse termo dissipada porque não podemos dizer que essa energia é perdida, por conta do princípio lá de Lavoisier que dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então é isso, vai ter a transformação da energia de entrada para a energia na qual é o objetivo desse material e parte dela é transformada num outro tipo diferente que não tem nada a ver com o objetivo desse material. Essa energia, essa outra, a gente diz então que foi dissipada. Por exemplo, a energia elétrica, a função dela neste dispositivo, ou seja, no ventilador, seria fazer as pás girarem ali. Só que o que vai acontecer aqui, como o ventilador vai aquecer, ou seja, parte da energia é dissipada em forma de calor. Então é aí onde entra essa parte da dissipação. O calor não me é útil para funcionamento. Então o ideal seria que todo ele se transformasse em energia cinética, mas isso infelizmente não ocorre. Então, o que será mesmo esse rendimento aí? Ele vai relacionar a potência total, ou seja, essa energia no intervalo de tempo de entrada desse dispositivo, e parte da potência é usada para uma tarefa a qual a máquina é destinada, essa na qual é destinada a gente chama de potência útil, e parte é, entre aspas, perdida, a gente vai chamar isso de dissipada. Então, é aí onde vai se aplicar o rendimento. O rendimento tem a ver com o quê? Ele é uma relação do que se utilizou da energia relacionada à potência total de entrada nesse material aí.
Então, organizando a equação, fica assim, ó, o rendimento, representado por essa letrinha grega que parece um N, ele é a potência útil dividido pela potência total. E parte ali da que foi dissipada, da que foi perdida, não vai entrar no cálculo. E a partir daí você pode olhar a eficiência dos materiais aí, qual o rendimento dele. Se ele perde muita energia nesse processo de transformação ou não. Então, o rendimento falando de máquinas térmicas, porque tem essa equação que é a energia, essa potência de entrada dividido pela potência total, a útil, quer dizer. A potência útil dividido pela potência total. Só que analisando isso em forma de trabalho, seria o trabalho dividido pela quantidade de calor, esse Q, aí representa um calor na qual a máquina recebeu. Isso por quê? Porque estamos falando de máquina térmica, que foi um dos primeiros materiais a se estudar o rendimento, a se estudar a potência, foi na máquina térmica. Então seria o quê? Entra uma quantidade de calor, ou seja, tem uma quantidade de calor específica e aí analisa qual o trabalho em que esse dispositivo ou esse material realiza com essa quantidade de calor. A relação ou a divisão desses dois aí, o trabalho pela quantidade de calor, é o rendimento dessa máquina. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês observarem que o valor do rendimento ele vai variar entre 0 e 1. Por que ele vai variar entre 0 e 1 e também não pode ser 1? Primeiro, se o valor do rendimento der 1, isso quer dizer que essa máquina vai transformar toda a energia de entrada na energia de saída. Ou seja, toda a energia ou a potência total em potência útil e não houve perda nenhuma. Só que o que acontece é que, normalmente, essa energia não é toda transformada. Isso só aconteceria em um material ideal. Então, o que acontece? Nunca será o valor 1. Vai ficar sempre entre 0 e 1. É 0, alguma coisa. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que menor é a perda ou a dissipação de energia desse sistema. E se você quiser analisar, por exemplo, o consumo de um material, essa análise é feita por porcentagem. Então, você pega esse valor a partir desta equação, dividindo o trabalho pela quantidade de calor e multiplica por 100, que é para dar o valor da porcentagem ali e você fazer a análise desse consumo. Eu trouxe um exemplo aqui na qual mostra essa transformação de energia, a gente pode fazer a análise do rendimento. Neste caso, tem uma pessoa indo e voltando aí numa pista de skate. Nesse caso, nós temos processos de transformação de energia, já vimos na aula anterior, que é energia potencial gravitacional que está sendo transformada em energia cinética, ou seja, da altura que está sendo transformada naquela do movimento, ali é da velocidade. E como que a gente pode analisar, então, a perda de energia ou a energia que se dissipa nestes casos? A gente pode verificar, por exemplo, que quando ele vai, se você verificar nos rolamentos de um skate, quando está sendo utilizado, que ele esquenta. Ou seja, tem energia térmica ali presente, ou seja, parte da energia foi transformada em energia térmica. Uma outra coisa é o som que ele faz ao se deslocar. O som, ele também é um tipo de energia chamada de energia sonora. Então, tanto o fato dele fazer o som, quanto o fato do rolamento aquecer, isso são os tipos de energia em que estão sendo dissipadas a partir de um objetivo principal, que seria apenas transformar essa altura em velocidade. Ou seja, tanto calor quanto, neste caso, o ruído, o som que é gerado, são tipos de energia que estão associados à energia que é dissipada nesse movimento aí que ele realiza. Outros casos em que a gente pode analisar também outros motivos dessa dissipação de energia aí, por exemplo, atrito, falhas eventuais dos dispositivos, ruído, calor, vibração, e eu trouxe como exemplo aí mais um, que é uma lâmpada aí. Uma lâmpada no modelo incandescente. Essas lâmpadas, que eram bem mais utilizadas anteriormente, tinham um rendimento baixíssimo. O que quer dizer o quê? Que a eficiência delas era extremamente pequena e por isso começou a substituição até chegar nas lâmpadas fluorescentes, que é a que temos agora, a substituição de uma para outra. Isso porque o rendimento de uma lâmpada incandescente é cerca de 20% só. Ou seja, 80% da energia de entrada da energia elétrica, que deveria ser transformada em energia luminosa, em forma de luz, é perdido, neste caso aí das lâmpadas incandescentes. Na verdade, perdido entre aspas, é transformada em um outro tipo de energia que não seria o objetivo principal de uma lâmpada. Como, por exemplo, calor. Se tu pegar numa lâmpada, quando está ligada, tu vai verificar que ela é muito quente, ela está bem aquecida. Ou seja, o objetivo do dispositivo seria o quê? Pegar aquela energia elétrica e transformar toda em forma de luz. Mas aí você verifica que ocorre outros tipos de energia na qual são transformadas quando esses dispositivos são ligados.
No caso da lâmpada, o aquecimento tem energia térmica ali, ou seja, parte dessa energia é transformada em outro tipo. Então, para um material ter um bom rendimento, um mau rendimento, depende da quantidade de energia que se dissipa. Mas quanto maior o rendimento, ou seja, melhor esse material. E aí a gente pode analisar isso também voltando para consumo. Mais uma vez, aquela tabelinha que vem em materiais, por exemplo, em geladeiras, em freezers. Na maioria dos materiais elétricos tem essa tabelinha, relaciona-se ao consumo do material. E aí tu pode fazer comparações. Por exemplo, o material que representa ali a letra A, ele tem um rendimento muito melhor do que tem um material do tipo G. Isso quer dizer que o material do tipo G, ele desperdiça grande quantidade de energia. E isso reflete, por exemplo, no preço do material, no preço final do dispositivo. E aí você tem que fazer a análise se vale a pena ou não comprar um material mais barato, mas que vai desperdiçar, por exemplo, tanta energia elétrica, nesse caso, se a gente fala de um freezer. Então vamos analisar aqui uma questão, eu trouxe uma questão 1 para a gente fazer análise, relaciona-se a um motor a vapor, então a gente já tem a energia térmica, e ele vai estar realizando o trabalho, ou seja, ele vai fazer algum tipo de transformação de energia ali, com o valor desse trabalho de 12 kJ. Quando é fornecido uma quantidade de calor igual a 23 kJ. Ele quer saber qual é a capacidade percentual do motor em transformar a energia térmica em trabalho. Ou seja, vai receber uma quantidade de calor, e a função dele é pegar essa quantidade de calor e transformar em trabalho. Ou seja, se a gente falar de um carro bem daqueles antigos, seria o quê? A queima do carvão que faria o carro andar. Agora ele quer saber qual é essa capacidade. Ou seja, perde muita energia desse calor que é gerado para transformar em energia cinética ou não? Se a gente pegar os valores e substituir na equação, nós temos que o rendimento, que é dado pela letrinha N ali, é o trabalho dividido por essa quantidade de calor. Tu verifica nos valores ali no enunciado que o 12 e o 23 tem um K, esse K vale 1000, e é por isso que o 12 e o 23 tem 3 zeros a mais ali porque está em quilojoule. E aí quando você faz a divisão tem o valor de 0,5217. Esse aí é o valor do rendimento. Só que quando a gente quer analisar isso em forma de consumo, ou em termos de capacidade desse material, lembra aí que eu já falei, que a gente precisa multiplicar por 100, que é para dar um valor em porcentagem. Então, multiplicando por 100, o rendimento dele, ou seja, essa capacidade de transformação dele, seria de 52,17%. Tu verifica que é um rendimento pequeno. Quase metade da energia foi transformada em outro tipo, na qual não era a finalidade desse dispositivo. Ok? Então, vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para verificar outras questões, outras aulas relacionadas ao tema e outros conteúdos também. Eu te espero aqui na próxima. Até mais!